Salve, salve nação! Ganhamos! Eu falei, não falei? É isso, pô. 2-0 no chiqueiro, na casa dos caras, por cara tudo bolado. É isso, pô. É isso, Mengão é isso, pô. Palmeiras é o time que joga feio. Joga feio, vai lá no final, aquele jogo ridículo, pum, 1-0 ganha. Esse é o joguinho do Palmeiras. Mas ontem não teve essa. Mengão jogou mal. Primeiro tempo foi ruim, né? Um pênalti totalmente polêmico. Mas eu também não dou minha opinião, porque foi difícil mesmo, entendeu? Eu boto culpa na transmissão. A transmissão da Globo foi completamente ali irresponsável. Porque cadê aquela câmera 360 que a Globo ficava jogando nos peitos de todo mundo que só eles tinham? Cadê a câmera 360? Não apareceu. Aquela câmera seria perfeita para tirar essa dúvida desse pênalti aí. Mas, né? É o Palmeiras. Mas faz parte, é isso aí, mano. Rossi foi lá, mostrou que, né? Botou na mesa e é isso aí, mano. Pênalti claro em cima do Arrascaeta. Isso aí não tem dúvida. Todo mundo tá... Ele tira a velocidade de ataque do Arrascaeta, possibilitando que os caras que estavam vindo atrás chegassem no Arrascaeta. Pênalti claro, sem discussão ali. Quem chora com aquele pênalti ali é clubista. Então, é isso aí, galera. Quarta-feira, se eu não me engano, né? Tem jogão aí. Flamengo precisa ganhar do Táchira. Acredito que nós vamos ganhar fácil, porque time ruim, não fez nenhum ponto na Libertadores, né? Mas temos que entrar com seriedade e jogar sério, porque é Libertadores, irmão. Libertadores é sangue no olho. Galera, se inscreva no canal, compartilhe. Ali aperta o sininho para sempre estar recebendo as notificações. E vamos que vamos, né? Mengão. Toma aí um pontinho só do Palmeiras agora. Esse Flamengo tem muitas possibilidades aí esse ano de conquistar. Muitas possibilidades. Vamos ao vídeo aí. Trouxe aí o canal Jogo Aberto e da Jovem Pan. Vamos embora. Pelo encontro entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Não é que a equipe do Felipe Luiz venceu por 2 gols, 2-0. Palmeiras... E ó, olha só. Tô escutando algo. Perdeu pênalti, um duelo de alto nível e de polêmicas. Em contagem regressiva para o Super Mundial, a torcida alviverde organizou um mosaico de incentivo. Muito legal, não? Como sempre, a torcida sempre alentando. Como o avião da homenagem, o time começou voando alto. Até que o uruguaio Facundo cruzou e a bola tocou na mão do conterrâneo Varela. Pênalti para o Palmeiras. Ramon Abate-Abel só precisou checar com o VAR. Foi dentro ou fora da área? Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. É uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra, não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. O pênalti foi assinalado. Piquerez, o escolhido, bateu fraco e Rossi defendeu. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo, um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. Até por isso, os palmeirenses reclamaram de um possível pênalti do Alexandro no Vitor Roque, ainda na primeira etapa. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. O avião alviverde entrou em turbulência. Cebolinha exigiu boa defesa do Everton. Já na segunda etapa, Luiz Araújo escapou da marcação do Gustavo Gomes e enfiou a bola para o Arrascaeta, que caiu na área depois de um toque do Murilo. Olha a reação dos palmeirenses. O árbitro também não viu nada demais, só que o VAR chamou e na cabine de vídeo ele mudou de ideia. Pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? Arrasca fez o simples, cobrou e abriu o placar. Flaco Lopes teve 2 boas chances.
Já o Flamengo, numa jogada que começou com cobrança de lateral, trocou passes em velocidade até a bola chegar no jovem Wallacian, que serviu a Ayrton Lucas. Do Flamengo! Apito final e o 2-0 decretado. Com o resultado, o Flamengo manteve um tabu sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2017 foram 15 partidas, sendo 7 vitórias do rubro-negro e 8 empates. Ou seja, há 8 anos, o Verdão não sabe o que é vencer o rival carioca pela competição. Para o auxiliar do Palmeiras, o resultado está diretamente ligado às decisões de arbitragem. Hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho. Esse representante do Palmeiras, que teria invadido o vestiário da arbitragem, seria Anderson Barros, diretor de futebol. O dirigente já rebateu. Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Na súmula do jogo, não há qualquer registro sobre o episódio. Quente demais, porque é briga pelo título brasileiro aí, candidatíssimos, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Vamos para o primeiro lance polêmico da partida, o pênalti marcado para o Palmeiras. A dúvida é se ele comete a infração dentro ou fora da área. Em campo, o Ramon Abate-Abel deu a penalidade, aí o VAR recomenda a revisão, mas não tinha nenhuma imagem conclusiva. E aí fica aquela dúvida. Vocês conseguiram chegar num denominador comum aí, Ronaldão, para você? Pênalti, fora a falta da área, o que você teria dado? A briga foi só essa, que ela pega na mão, pra mim, na risca e praticamente saindo da área, pra mim foi pênalti também. Não tem o que reclamar aí. Edu. É pênalti, né? Como você bem disse, Renata, não tem uma imagem conclusiva assim, a gente meio de lado assim, mas acertou, pelo menos, né, que a gente viu, o árbitro marcou ali no campo na linha, e manteve a decisão dele no campo, então pênalti. Cicinho, e aí? Poderia ter sido mais polêmico, mas o Rossi acabou defendendo a penalidade cobrada pelo Piquerez, mas é um lance bem difícil. É assim, quando não é pênalti, a bola não entra, então eu não daria. Então do Palmeiras foi pênalti então na semifinal? Porque você falou que não foi e a gente bateu e fez. Contra o São Paulo. Nós estamos falando desse jogo, exclusivamente desse jogo. A questão é a seguinte, mas ali nós estamos falando de um lance claro, aí não é 100% claro. Então eu não daria. Eu acho que eu marcaria essa penalidade, sim. Bom, o Vitor Roque também esteve envolvido num lance, num pedido de pênalti pelo Palmeiras. E enfim, quero ouvi-los. Cicinho, vamos ver se a gente consegue ter uma imagem mais aproximada, porque essa tá bem distante. Tá difícil para vocês fazerem a análise, mas imagino que vocês tenham visto também esse lance. Agora. Não foi para tudo isso. Não daria. Ronaldão. Aí já é mais choro de perdedor, né? Porque reclamaram depois, né? Na hora ninguém reclama, né? Que ele se joga ali. Então, para mim, nada aí também. Edu. Renata, tem o contato, mas realmente eu não marcaria esse pênalti. Não é faltoso, Não, né? Eu acho que isso aí também é contato, como a gente fala aqui sempre. Mas não foi para tudo isso para o Vitor Roque cair dessa forma assim. Então, não Pode se jogar também. Eu também não marcaria essa penalidade, não. Vamos agora para mais um lance polêmico envolvendo o goleiro Everton, uma joelhada que teria acertado ali o Léo Ortiz, e se isso é pênalti ou não é pênalti, o que vocês fariam nesse caso? O Ronaldo, que é goleirão, ele sabe. O Ronaldo saía de sola nessa época. Não, mas... No tempo do Ronaldo, a sorte dele é que não tinha VAR, hein? Se é o Ronaldo, estaria gravado a chuteira aqui, ó. Eu escutei muita gente falar que é a proteção do goleiro, que ele levanta e põe o joelho na proteção. Mas não é isso, é a forma de subir, porque ele está indo em contra a bola. Como é que ele vai, enquanto se ele não vai levantar a perna, como é que ele vai saltar? Vai saltar com os dois pés? Então aí, não só é a proteção, mas devidamente ao salto, ele tem que levantar uma das pernas para levantar, para sair do chão. Como é que ele vai saltar com as duas pernas no chão? Não dá. Cicinho. Aí os curavam assim também, certinho. Agora, o atacante quer disputar com o goleiro. Aí eu fico com o Ronaldo, porque a proteção do goleiro... E assim, lógico que ele está correndo um risco.
Mas se você pega o Everton, ele não é um jogador maldoso. Ele não é. Se você fala do antigo, né, do Fábio Costa, do Ronaldo, aí era pênalti. Não, mas isso sim. Edu, e você, Não, marcaria também. essa penalidade? Não, eu vou junto com meus companheiros, meus amigos aqui. O Everton saiu na bola de frente, né? O zagueiro veio de costa. Então, não marcaria. De repente, ele deve ter falado minha, dentro da área, o cara não escutou. Tem que gritar, minha! Entendeu? Porque quando o goleiro falava, assim, eu nem ia mais na bola, eu já não é mais não. Aí tem um zagueiro que tem que ir. Não marcaria. Especificamente nesse lance, eu concordo com você, Ronaldão. Tem que vir, hein? Estamos chegando no meio do ano, é a primeira vez que ela concorda comigo. Agora, esse é um lance que, pelo que eu percebi, acompanhei pelas redes e conversando com algumas pessoas, é o mais, talvez, polêmico de todos. A penalidade marcada para o Flamengo no Arrascaeta. E Murilo e Arrascaeta estavam aí no lance. E eu quero a opinião de cada um. Esse é um lance amplamente discutível. Ronaldão. Então, eu daria esse pênalti pelo só um fato. Ele já não olha mais a bola e o Arrascaeta está indo embora. Ah, não teve a força, não teve a proporção, não teve nada, mas o zagueiro já esqueceu a bola. Então aí já daria até cartão para ele ficar esperto, porque o Arrascaeta quebra a costela dele, faz a carreta tombar aí e ele põe a mão. Uma coisa que me chamou a atenção é que no pênalti que foi dado para o Palmeiras, 6 minutos até a resolução. Esse foi bem mais rápido. O árbitro demorou menos tempo para definir, então, a penalidade. Edu, você marcaria esse pênalti, sim ou não? Renata, você conhece bem ali aquele lugar. O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço, né? E por mais, como o Ronaldo falou, não tem aquela força desproporcional, mas ele correu o risco, né? Então, deu chance para o árbitro. Então, o árbitro marcou. Eu, sinceramente, não é questão de clubismo. Eu marcaria esse pênalti, sim. Nesse caso, se fosse clubismo, era outra coisa. Né? Eu não sou clubismo, por isso que eu marcaria. Porque senão, eu falo, não foi. Né? Cicinho. Igual o Cicinho aqui fica falando que, toda vez não é, que é. Não, mas aí é nítido que é pênalti. Até porque ele retardou, né, o movimento do Arrascaeta e o Piquerez chegaria na jogada, o Gustavo Gomes parece também chegaria na jogada. Então, Exatamente. houve uma vantagem mínima. Não foi tão brusco, mas impediu o Arrascaeta de concluir a jogada. Honestamente, eu não sei se eu daria esse pênalti, mas não acho nenhum absurdo o árbitro ter marcado ou optado pela penalidade. Porque tem o gesto, não sei se foi suficiente. Claro, o doutor Marco Aurélio Cunha me ensinou que se o Arrascaeta exagerou, valorizou o que tem que ser feito, não é? Ele disse isso. Aí vai vir com a penalidade máxima. E aí você viu que não aí marcou, é mínimo, o Arrascaeta mas ficou é batendo pênalti. o pé no chão ali, ó. Mas eu não acho nada... Nossa, como é que ele marcou esse pênalti? Tem fundamentação para marcar esse pênalti. Eu gostei do Cici, como é que é assim? Não tem penalidade máxima, o Marco Aurélio, penalidade o Marco Aurélio Cunha, ele vai vir com a penalidade é máxima, já fala, a penalidade aí é mínima, então não é pênalti. Marco Aurélio Cunha. Ele me ensinou que se o cara não valorizar, não cair, não fizer toda a cena, o árbitro não marca, então Bateu o Arrascaeta seguiu a cartilha corretamente. Bateu o pé no chão. E o Flamengo, valorizou, a gente vai discutir mais daqui a pouquinho, o Flamengo jogou muito bem também, né? Demorou um pouquinho para entender o jogo, mas quando entrou na partida, o Alexandro no primeiro tempo, muito bem taticamente. Na segunda etapa, eu quero valorizar as modificações feitas pelo Filipe Luiz, que na hora de escolher um volante, ele improvisa, não é? Coloca o Varela como volante, o Danilo vai para a lateral, isso funcionou muito bem. O segundo gol do Flamengo também é oriundo de jogadores que foram escolhidos pelo Felipe para entrar no segundo tempo, bem interessante. E o Abel fez falta, hein? Ninguém tá falando aqui, mas o Abel, com esse negócio das expulsões dele aí e ficar fora aí, você fez falta pro seu time ontem, viu, doutor? Abel Ferreira e Luiz Subeldia, que não estavam em campo. Bom, o Rossi realmente muito bem e ontem pegou pênalti, né? Então ele ajudou o Flamengo a vencer o jogo, foi decisivo. O Rossi também com os pés, como você falou, faz parte da estratégia do Flamengo, sair com a bola no chão, atrair o adversário, abrir espaço nas costas das linhas de marcação do adversário, que o adversário adianta para tentar roubar a bola, e o Flamengo saindo da pressão, e tem, além do goleiro, zagueiros que passam bem, os laterais também, o Pulgar quando joga, jogadores que sabem sair com a bola no chão, e aí saindo da pressão. Ontem até eu vi uma análise do primeiro gol do Flamengo, né, que logo o Palmeiras já pressiona com 4 jogadores, no primeiro toque, acho que no toque do Danilo já 4 ficam para trás, né, e aí vai abrindo espaços, e o Rossi é fundamental para essa saída de bola, e no gol, né, como goleiro mesmo, agarrando, ele está muito bem, então o Rossi
muito bem. O Alexandro é um cara que eu acho que vale um destaque, porque é mais um caso que acontece muito do jogador precisar jogar aqui para as pessoas verem como ele é bom. Que muitas vezes o cara é convocado para a seleção por bastante tempo, e como o cara jogou pouco aqui, o Alexandro jogou no Santos, mas ele foi reserva do Léo, até na campanha da Libertadores de 2011. O Léo era um jogador que tinha história no Santos, então o Alexandro era a reserva dele. Jogou no Atlético Paranaense também, né, Bruno? Antes do Santos ele jogou no Atlético Paranaense. Então as pessoas, assim, conheciam ele pouco. Quando ele vinha para a seleção, ficava, aqui no Brasil tem um monte melhor. E não tinha. Como aconteceu com o próprio treinador hoje do Flamengo, Felipe Luiz, quando ele era jogador. Também acontecia isso com ele. Ele jogou um pouquinho no Figueirense e foi embora. E aí, quando ele era convocado, muitas vezes questionava o Felipe Luiz. E sempre foi um lateral muito bom. Aí, quando ele veio jogar no Flamengo, que todo mundo, nossa, esse cara é bom, hein? Sim, sempre foi, como o Alexandro sempre foi. Realmente tem gente que acha que o cara faz uma carreira no Atlético de Madrid, no Chelsea e não joga nada. Né? Por sorte. Como o próprio Hulk, que até nem fez uma carreira em times tão grandes, né, lá fora, mas sempre era questionado e vem pra cá e arrebenta com quase 40 anos. O Danilo é outro, é muito bom jogador também, sempre foi. O Danilo jogou no Real Madrid, no Manchester City, na Juventus. Então, o Alexandro, acho que é esse caso. E seria o meu lateral esquerdo titular da seleção hoje. Seria o Alexandro, acho que não tem ninguém melhor que ele na posição, e ele já está acostumado a jogar na seleção. É um critério que eu usaria, faltando um ano para a Copa, priorizar quem já está acostumado a jogar na seleção, quem vai chegar, já está à vontade, já jogou várias vezes pela seleção. E você falou também do Arrascaeta, esse é importante porque ele é o cara com maior capacidade de fazer algo diferente ali no ataque do Flamengo. E o Flamengo está usando bem o Arrascaeta para ele não ter problema de lesão, porque ele tem um histórico de lesão grande, lesão muscular, e está dando certo. E ele é o único que tem uma liberdade maior de criação, vamos dizer assim, no time do Flamengo. O Flamengo, ele gosta de sair de trás com bola no chão, mas lá na frente, para mim fica cada vez mais claro que o Felipe gosta de um time mais físico e rápido do que assim um time com jogadores extremamente técnicos. O que não quer dizer que não tenha jogadores técnicos de qualidade, claro que tem. Mas o Felipe gosta de jogador que tenha força, que tenha velocidade, que pressione. E o único que meio que tem essa liberdade criativa assim, é o Arrascaeta, que é um cara que fica mais solto assim, para criar, para não precisar recompor tanto, trabalhar tanto sem a bola como os outros. Segura o Arrascaeta esse ano, hein? Impressionante. Se a gente falava da força física do Arrascaeta, que ele ia e voltava do departamento médico, ele tá inteiro, tá correndo durante os jogos e tá sendo decisivo nesse Flamengo no momento que está negociando sua renovação. Pode ser também um pouco por causa disso, aquele ânimo para renovar, mostrar o máximo, mas eu acho difícil o Flamengo hoje não renovar com tudo que o Arrascaeta está jogando, Peter. São muitas coisas aí. Primeiro que realmente é de impressionar a organização defensiva do Flamengo esse ano. O Flamengo tomou só 4 gols nesse Campeonato Brasileiro, sendo 2 lá contra o Cruzeiro, né? Então, ou seja, o Flamengo não foi vazado em 7 jogos. Não me surpreenderia se o Ancelotti convocasse quase a defesa inteira do Flamengo e colocasse os caras no time titular dele. O Wesley, o Léo Ortiz e o Alexandro. E complementar talvez com o Marquinhos. Eu acho que eu vejo uma boa possibilidade de que isso ocorra. E depois, dependendo da condição física, mais o Gerson à frente. Então a gente está falando de um time muito forte e que tem um jogador realmente desequilibrante, que é o Arrascaeta. E aí eu queria fazer um paralelo entre o que acontece com o Arrascaeta no Flamengo e o Estevão no Palmeiras, alvo aí de críticas muito covardes e do ponto de vista intelectual muito frágeis, muito fracas. É que o Arrascaeta, além da melhor condição física, está melhor condicionado para essa temporada, ele também ele é hoje um jogador taticamente mais preservado. Então, quando você atribui a ele, quando o técnico do Flamengo atribui a ele de funções mais especiais, de estar mais perto da área de definição, você está fazendo com que esse jogador, do ponto de vista físico, não se desgaste tanto, porque ele não tem que voltar, ele não tem que recompor muito, ele não tem que buscar a bola lá atrás para criar. Ao passo que o Estevão no Palmeiras, ele vira muitas vezes a bola de segurança. O jogo tá ruim, bola no Estevão para o Estevão tentar resolver. E eu fui muito crítico, por exemplo, da quantidade de bolas pelo alto que ele recebia o ano passado e esse ano. Era comum o Palmeiras estar no sufoco,
Aí algum gênio fala, bom, então agora vamos fazer lançamento longo para o Estevão disputar a bola no alto. Aí é óbvio que ele tem toda a desvantagem, porque ele é muito melhor, obviamente, com bola no chão do que com bola no alto, e aumentava a chance da defesa neutralizar o Estevão. Agora o Palmeiras melhorou muito em relação a isso. O Palmeiras trabalha mais bola no chão, mas o que ainda acontece? Ora, quando o Estevão é um jogador que fica mais confinado pelo lado direito, setor ao qual a gente se acostumou a ver o Estevão jogar, ele se torna muito mais previsível para qualquer marcação. Aí você pega um cara de Copa do Mundo, como o Alexandro, que só jogou em time grande, nos maiores times do mundo, trabalhou com alguns dos melhores técnicos do mundo. É claro que esse cara sabe como fazer para cortar o caminho de um jogador hábil como é o Estevão. E fora isso, nunca é só ele, vai ter a cobertura também. Ora, o que cabe ao Palmeiras fazer? Buscar uma zona do campo onde ele tenha mais espaço de circulação, de movimentação. E é isso que o Palmeiras fez poucas vezes. Eu imaginei que ontem, com a escalação do Mike, o Palmeiras fosse exatamente buscar isso para o Estevão, dar mais área de circulação para ele. No começo do jogo até que funcionou, e depois voltou a ser tudo como era antes. O Estevão caindo sempre para o lado direito e sempre alvo da marcação fixa. Aí, veja, se o Palmeiras tem Paulinho, Maurício, Veiga, tem uma galera, o próprio Luiz, tem uma galera de respeito no banco. Por que então começar com o Mike? Eu entenderia o Mike iniciando, né, se o Estevão fosse ter essa outra função. E quem sabe então, bom, se eu vou ter o Mike, que é um jogador que recompõe mais, jogador, digamos, mais tático por esse lado direito, para ser um facilitador do Estevão. E veja, já vi o Mike jogando bem nessa função, mas com o Rios, que vai fazer exatamente a ultrapassagem e vai ser um jogador de profundidade. Sem o Rios, por que não, então, já que vai ter o Mike, sacar o Facundo e para ter o Paulinho ou o Maurício pelo outro lado? Quando o Palmeiras entra com os dois, eu acho que o Palmeiras facilita a marcação do Flamengo e sobrecarrega o Estevão. E quando o João Martins vai reclamar de arbitragem, então aí eu acho que também falta mais honestidade intelectual. Por que não chamar atenção para o fato de que o Palmeiras jogou 4 semifinais de Libertadores em seu estádio e não ganhou nenhuma? Quando o Palmeiras, por exemplo, em seu estádio não ganha do Botafogo, mas já conseguiu aquela heróica vitória do Rio de Janeiro que deu o título de 23, ou pelo menos abriu o caminho para o título de 23. Então, em 22, por exemplo, o Palmeiras só foi perder a invencibilidade fora na última rodada, quando já era campeão, mas tinha perdido 2 jogos em casa. Então, por que não questionar a comissão técnica do Palmeiras por fato de que tem sido muito mais difícil decidir em casa do que decidir fora? E será que isso também não faz com que tenha que se abrir a discussão de uma possível dificuldade que até o próprio jogador do Palmeiras esteja sentindo nesse gramado do Allianz? O Estevão, nesse período que ele jogou no Palmeiras, príncipe profissional, ele jogou muita bola. Acho que tem algumas coisas aí. O Palmeiras, ele passou por uma mudança de elenco. Hoje o Palmeiras tem um elenco muito forte. O Palmeiras, ele, no segundo semestre do ano passado, acho que já em 2023, só que em 2023 o time acabou campeão. Aí adiou um pouco uma mudança de elenco que talvez já tivesse que ter sido feita lá atrás, em 23, mas é difícil você mexer num elenco que acabou de ser campeão brasileiro. E então o Palmeiras em 24, ele esteve um pouco abaixo na parte coletiva. E um pouco abaixo quer dizer ser vice-campeão brasileiro, ser campeão paulista. Não é que foi uma tragédia, mas ele esteve um pouco abaixo. E esse ano ele retomou. E nesse período, o Estevão meio que era o cara que levava as coisas sozinho ali, carregava o time nas costas algumas vezes. E agora tem um conjunto melhor. Agora o Palmeiras volta a ter um conjunto melhor do que tinha ano passado. Então, assim, acho que ele foi um pouco vítima de uma transição de elenco. Acho que ele foi um pouco vítima disso e muitas vezes ele individualmente teve que decidir algumas coisas, não só ele. O Palmeiras, o ano passado, foi mal nos grandes jogos. O Palmeiras perdeu a Libertadores
Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro, nos grandes jogos, nos grandes confrontos. E esse ano, apesar de ter perdido um grande confronto ontem, ele já ganhou grandes confrontos, já ganhou do Inter em Porto Alegre, do Fortaleza em Fortaleza, do Bragantino em Bragança, ganhou o Clássico do São Paulo, ganhou o Clássico do Corinthians. Então eu acho que o Estevão foi um pouco vítima de uma transição de elenco. Ele joga muita bola, ele é fora de série, é um jogador que tem tudo para ter uma carreira brilhante. Mas vamos ver agora uma declaração do Felipe Luiz, onde ele fala do trabalho dele, da empolgação com uma vitória desse tamanho dentro do Allianz Parque, e ele ainda diz, o Abel pode trabalhar tanto quanto eu, mas trabalhar mais eu duvido. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz depois do jogo de ontem. Vitória contra um time desse nível dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar. Temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o resultado não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como eu sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez porque o Flamengo exige isso. É isso, né? É uma vitória que dá ainda mais moral para o Felipe Luiz. Tem um jogo importantíssimo contra o Deportivo Táchira, onde provavelmente vai ter o desfalque do Gerson, tá? Que isso aí é a notícia que saiu hoje, que o Gerson teve uma leve inflamação no joelho. E talvez o Gerson fique fora, tá? Do jogo contra o Deportivo Táchira. Ou seja, olha o meio-campo do Flamengo para talvez o jogo mais importante da temporada, que vai definir a vaga na Libertadores. Flamengo não tem De La Cruz, Flamengo não tem Pulgar, Flamengo não tem Alan e Flamengo não tem Gerson. Olha o que... E o Flamengo pode não ter o Gerson. Não, eu ia passar exatamente isso que você citou agora do Gerson, né? Porque ontem lá, depois da entrevista coletiva, o pessoal da comunicação do Flamengo passou pra gente que eles avaliavam que não era algo grave e o exame de imagem ainda seria feito, mas era mais ali a pancada, né? O impacto, melhor dizendo. E aí saiu a informação, que eu peguei a nota aqui no mesmo momento que você estava falando, de ser só uma leve inflamação no joelho, ele deve só perder o jogo contra o Táchira, mas não é nada mais sério, né? Que a gente tem visto alguns jogadores com lesões sérias nesse gramado do Palmeiras, né? Galera, tá aí a informação. Bom, é isso aí mesmo. Quarta-feira é o jogo do ano do Flamengo. Pelo menos até aqui. Pode-se dizer que é o mais importante. Mas voltando ao jogo do Palmeiras, hein? O que o Léo Ortiz e o nosso lateral ali fez foi um absurdo, irmão. Maluco. Eles jogaram muito. Muita coisa. O Léo Ortiz acabando com a vida do Vitor Roque. E o lateral ali destruiu o Estevão, né? Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Desde a época lá que jogou lá fora, aquele cara ali é... Eu fiquei preocupado com a idade, né? Falei, porra, mais um jogador velho, idade avançada e tal, porque o Bruno Henrique tá cansado, irmão. O Bruno Henrique tá cansado. Quando começou ali no segundo tempo, falei, Felipe Luiz tem que trocar, tem que botar a molecada, que seja o Joshua ou o Wallace, tem que fazer alguma coisa, porque o Bruno Henrique não tava aguentando mais. E ele mexeu bem e os moleques também corresponderam, né? É isso aí. Até o próximo vídeo aí, galera.